Milionário fica sem reação ao reencontrar seu filho desaparecido por 10 anos. O final é surpreendente. Na manhã enevoada de um tradicional festival de colheita no coração do Vale dos Vinhedos, um renomado empresário do setor vitivinícola, conhecido por seu olhar frio e sua busca incansável pela perfeição, desembarca com pontualidade cirúrgica. O evento, que celebraria mais uma safra vitoriosa, toma um rumo inesperado quando, entre os músicos de rua que animam a festa, um jovem acordeonista atrai sua atenção. Há algo naquele rosto. Algo impossível de ignorar. Um olhar que ele não via há exatos 10 anos. O que parecia ser apenas mais uma manhã festiva transforma-se no início de uma jornada emocional repleta de dúvidas, revelações e reviravoltas. O jovem, que afirma se chamar de outro modo e viver de música, não reconhece o empresário, que, por sua vez, fica sem reação. Estaria diante de seu próprio filho, dado como perdido há uma década. Antes de continuar, curta este vídeo, comenta de onde você está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar essa história cheia de emoção, segredos e surpresas. Nada será como antes. Cada gesto, cada palavra, cada lembrança traz à tona um passado que todos julgavam enterrado, e um futuro que ninguém está preparado para encarar. O reencontro é apenas o começo. O sol ainda lutava para atravessar a névoa espessa daquela manhã de março no Vale dos Vinhedos, quando o helicóptero pousou com precisão no campo ao lado da vinícola mais tradicional da região. Era o dia da festa da vindima, o evento mais esperado do ano, que reunia produtores, moradores e turistas em celebração à colheita das uvas e ao espírito comunitário que definia aquela parte da Serra Gaúcha. Ele saiu da aeronave com a mesma expressão controlada que usava em todas as ocasiões públicas. Terno azul marinho feito sob medida, camisa branca impecável, sapatos de couro italianos e nenhum traço de emoção no rosto. Era assim que gostava de ser visto, como o homem de ferro do vinho nacional, alguém que transformará um negócio de família em um império de exportação, respeitado por críticos do mundo inteiro. Poucos sabiam que, por trás do sucesso, existia um vazio silencioso. Um silêncio que havia se instalado 10 anos antes, quando seu filho pequeno desapareceu sem deixar rastros durante uma viagem de fim de semana. Ele nunca falava sobre isso, nem com a mãe, nem com os amigos próximos, nem com os terapeutas que insistiram em explorar o trauma. Para ele, o passado estava enterrado, a dor contida e o mundo controlado. A festa já estava em andamento. Mesas longas cobertas com toalha xadrez, barricas decoradas com flores locais, o aroma doce das uvas recém-colhidas no ar. Grupos de dança folclórica italiana animavam os convidados, enquanto músicos tocavam ao fundo clássicos da tradição tirolesa misturados com melodias brasileiras. Foi então que ele o viu. No canto do palco improvisado, sentado em um banco de madeira rústico, estava um jovem tocando acordeão. Tinha cabelos escuros, a pele levemente bronzeada, traços marcantes. Mas foi o olhar que o paralisou. Um olhar castanho com um brilho tímido, quase ingênuo, e uma expressão de concentração que lhe era absurdamente familiar. Por um momento, o tempo pareceu estagnar. O som da música, o burburinho da festa, até o aroma de uvas, tudo se dissolveu. Ele se aproximou lentamente, sem entender por quê. Algo dentro dele o puxava, como uma âncora que emergia do fundo da alma. Parou a poucos metros. Observou cada movimento, cada expressão. O jovem parecia ter cerca de 20 anos, mas havia algo infantil em sua forma de sorrir para o público. Algo que fez seu coração acelerar de maneira desconcertante. Quem é aquele músico? Perguntou ele ao organizador da festa, tentando manter a voz firme. Ah, esse é novo por aqui. Chegou no mês passado, veio de um vilarejo perto de Bento. Toca de ouvido, dizem que nunca estudou música, mas tem um talento natural. Chamaram ele para animar a festa, respondeu o homem, sem dar muita importância. O empresário assentiu, tentando disfarçar a inquietação que lhe subia pela garganta. A canção que o jovem tocava naquele momento era uma versão alegre de uma melodia popular italiana. Mas havia algo mais ali. Aquela era a música que ele costumava cantarolar para o filho quando o colocava para dormir. Uma coincidência? Talvez. Mas o frio em sua espinha dizia outra coisa. Horas depois, a festa seguia, mas ele já não conseguia se concentrar em conversas ou brindes.
Decidiu chamar sua mãe para conversar em particular. Você viu o músico? Perguntou. Vi. Lembra alguém, não é? Disse ela, sem hesitar. Ele a encarou com olhos ligeiramente arregalados. Está dizendo que também notou? Eu sou mãe, meu filho. E conheço aquele olhar. É o mesmo de quando ele tinha medo de escuro e se escondia no meu colo. As palavras da mãe foram como um terremoto silencioso. Pela primeira vez em anos, ele permitiu-se pensar o impensável. E se aquele jovem fosse mesmo seu filho? Na manhã seguinte, ele enviou discretamente um funcionário de confiança para investigar o passado do músico. Em poucos dias, recebeu informações desconcertantes. O rapaz dizia chamar-se Lucas, não tinha documentos anteriores aos 6 anos e fora criado por um casal de aposentados que o encontraram perdido próximo a um rio, sem memória e com traumas de infância. Os médicos na época disseram que ele sofria de amnésia pós-traumática. Ninguém nunca soube quem era sua verdadeira família. De repente, tudo fazia sentido, e ao mesmo tempo, nada fazia. O empresário se viu diante de um dilema para o qual nenhum balanço financeiro ou relatório de mercado preparara. Como se aproxima alguém de um filho que pode não saber que é seu filho? Como recuperar uma década inteira de ausência, de dor reprimida, de escolhas frias feitas em nome do controle? No dia seguinte, ao encontrá-lo na vinícola para agradecer pela apresentação, ele iniciou a conversa como se não soubesse de nada. Tocou muito bem ontem. O jovem sorriu, humilde, como se não entendesse o impacto que causará. Obrigado, senhor. Eu gosto de tocar. Parece que, quando toco, alguma coisa dentro de mim se acalma. Essas palavras perfuraram o peito do empresário com uma força que ele não esperava. Mas conteve-se. E, você se lembra de quando começou? O rapaz pareceu confuso. Não exatamente. Eu só lembro que, quando era bem pequeno, tinha uma música que alguém cantava para mim. Eu tento encontrá-la até hoje. O empresário precisou se afastar. Entrou no escritório da vinícola e fechou a porta com força, deixando o mundo lá fora. Os olhos, antes frios e inabaláveis, agora brilhavam com uma lágrima teimosa. Pela primeira vez em muito tempo, algo estava fora de seu controle. E ele não sabia se isso o assustava ou o libertava. Os dias seguintes correram como um rio inquieto entre vinhas maduras. A festa da vindima havia terminado, mas o acordeonista ainda permanecia nos arredores da propriedade. A pedido da avó do empresário, mulher de voz firme e olhos que tudo viam, o rapaz foi convidado a trabalhar temporariamente na colheita. A decisão não foi discutida, apenas comunicada, como era comum nas decisões dela. O empresário não contestou. No fundo, queria observá-lo de perto. Ele passou a acompanhá-lo discretamente, sob o pretexto de inspecionar os trabalhos do campo. Nas primeiras semanas, o jovem se destacou com uma habilidade impressionante para entender os ritmos da colheita. Era intuitivo, cuidadoso com as uvas e respeitoso com os trabalhadores locais. Os mais antigos comentavam que ele parecia nascido no vinhedo. Era como se soubesse, instintivamente, o momento certo de podar, o grau exato de doçura das uvas, o ponto certo de descanso do barril. O empresário, acostumado com números, relatórios e prêmios internacionais, se viu confuso diante daquela verdade não escrita que o jovem parecia carregar no sangue. Era impossível negar. Aquele rapaz tinha uma ligação profunda com aquela terra. Certa tarde, ao passar pela sala de barricas, ouviu algo que o deixou estático. O rapaz estava sozinho, limpando equipamentos, e cantarolava a mesma canção de ninar que ele próprio compusera para o filho quando pequeno, uma melodia que jamais fora gravada, ensinada ou tocada em público. O som ecoava entre as paredes de pedra, como um fantasma do passado soprando verdades no presente. O coração do empresário acelerou. Entrou na sala com passos contidos. O rapaz se virou, surpreso. "Bonita essa canção", comentou ele, tentando parecer casual. "Onde aprendeu?" O jovem franziu a testa, pensativo. "Não sei. Sempre esteve na minha cabeça. Às vezes ela aparece quando estou mais tranquilo, ou quando sonho." O empresário assentiu, mas por dentro estava em chamas. Naquela noite, procurou novamente a mãe, que o esperava na varanda da casa de pedra.
Ela olhava para o vinhedo com a mesma expressão serena que tivera desde sempre, embora o tempo já lhe marcasse a pele e os cabelos estivessem quase totalmente brancos. Mãe, não posso mais ignorar isso, disse ele, finalmente. Ela virou o rosto, o encarando com ternura e firmeza. Eu também não. Se for ele, se for mesmo, como vou reparar tudo que deixei passar? Você não precisa reparar. Precisa construir. Do zero, se for preciso. O empresário respirou fundo. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se pequeno diante de algo maior que ele. Algo que o dinheiro, os prêmios e o prestígio não podiam comprar. A chance de reconexão. Na semana seguinte, decidiu propor algo em comum. Chamou o jovem para participar do processo de fermentação da nova safra. Normalmente, isso era reservado apenas aos enólogos e supervisores experientes. Quando ele explicou a proposta, o rapaz hesitou. Mas eu não sei nada de vinificação, senhor. Só ajudo na colheita. Você tem sensibilidade. Vai aprender, respondeu o empresário, mais direto do que pretendia. O jovem aceitou, e passou a acompanhar as etapas do processo com dedicação. Os dias se tornaram mais intensos. Entre uvas esmagadas, cheiros fortes e temperaturas controladas, o jovem aprendia com uma fome silenciosa por pertencimento. E cada gesto seu era uma lembrança dolorosa e doce ao mesmo tempo para o empresário. Mas nem todos estavam satisfeitos com essa aproximação. Um dos funcionários mais antigos da vinícola, responsável pela manutenção da linha de engarrafamento, começou a observar tudo com olhos desconfiados. Era leal ao empresário, mas acreditava que esse forasteiro representava uma ameaça à estrutura de confiança da casa. Com 30 anos de trabalho ali, sentia-se à sombra da decisão mais perigosa que já vira seu patrão tomar. Certa noite, abordou o empresário discretamente no galpão de armazenamento. Senhor, o rapaz pode ser talentoso, mas não sabemos quem ele é. E se estiver fingindo? E se for alguém tentando se aproveitar da sua dor? O empresário ouviu, mas não respondeu. Seu silêncio já era suficiente para demonstrar que a semente da dúvida havia sido plantada, mas também que ele escolhera ignorá-la. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. A avó chamou o rapaz para ajudá-la a organizar objetos antigos no porão da casa. Era uma maneira que ela encontrara de testá-lo. Entre caixas e memórias, o jovem segurou um pequeno relicário dourado e ficou parado por alguns segundos. Eu já vi isso antes, disse, surpreso. Tem certeza? Ele hesitou. Não sei. Parece que sim. Eu sonhei com isso. Tinha um cheiro de lavanda. A avó quase deixou o relicário cair. Aquele perfume era o mesmo que ela usava na infância do neto desaparecido. E o objeto, presente do próprio empresário quando o filho completou 3 anos. Mais tarde, ela compartilhou esse momento com o filho. Seus olhos estavam marejados. Ele é. No fundo, você já sabe. Só está esperando uma confirmação que talvez nunca venha com números. O empresário passou os dedos pelo vidro de uma barrica. Seu reflexo distorcido o encarava como um estranho. No final daquela semana, ele tomou uma decisão. Pediu para conversar com o rapaz fora do ambiente da vinícola. Levaram 2 copos e uma garrafa especial de vinho para o topo do morro, onde se via o vale inteiro. Sabe por que a gente pisa as uvas com cuidado? Perguntou. Para não estragar? Também. Mas é mais do que isso. É respeito. Respeito por algo que vem antes da gente. Por quem plantou, cuidou, colheu. O jovem escutava em silêncio. Há coisas que não precisam ser ditas com palavras. Mas eu vou dizer mesmo assim, você me lembra alguém que perdi há muito tempo. O rapaz abaixou os olhos. Eu sempre senti que estava faltando uma parte da minha história. O empresário pegou o copo com vinho, entregou ao rapaz e pela primeira vez em muitos anos, brindou não a uma conquista, mas à dúvida, ao reencontro e à semente de esperança que começava a brotar, mesmo sem confirmação. As semanas seguintes chegaram com as folhas do outono tingindo os vinhedos de tons dourados e vermelhos. Era uma época introspectiva, quando a natureza silenciava aos poucos, preparando-se para o inverno. O Vale dos Vinhedos,
com sua neblina mais espessa nas manhãs e seu frio cortante ao entardecer, parecia refletir o próprio estado emocional do empresário. Ele, que passará anos cercado por previsões, gráficos e exportações, agora vivia à mercê de algo que nenhuma planilha podia prever: a incerteza de um reencontro. O jovem, que permanecia na propriedade, seguia envolvido no processo de fermentação da safra com dedicação exemplar. Seus dedos, que antes dançavam no acordeão, agora experimentavam o tato das uvas, a textura dos barris, a delicadeza dos aromas. O empresário o observava em silêncio. Aos poucos, começou a compartilhar com ele técnicas que jamais ensinara a ninguém. Era como se os dois falassem uma língua antiga e esquecida, uma linguagem sensorial de vinho, tempo e memória. Mas o vínculo que se formava, quase sem palavras, começou a incomodar aqueles que sempre estiveram próximos ao empresário. Em uma tarde chuvosa, o funcionário antigo da engarrafadora, homem de confiança da casa, entrou abruptamente no escritório do patrão. Carregava em mãos uma pasta com documentos e fotos. "Achei que devia ver isso", disse, com os lábios rígidos. Sobre a mesa, colocou cópias de registros públicos, fotos do rapaz em apresentações de rua, e anotações sobre os pais adotivos com quem o jovem crescerá. Não havia nada de comprometedor, exceto pelo fato de que a história de vida do jovem ainda tinha grandes lacunas. O funcionário falou com convicção: "Está colocando toda a operação em risco. Ele pode estar mentindo. Pode ter criado tudo isso para se infiltrar. E se for só um oportunista?" O empresário olhou os papéis. Sentiu uma onda de raiva e tristeza, não pelos documentos, mas pelo tom. O homem à sua frente não entendia. Não via o que ele via. Não sentia o que ele sentia. "E se ele não for?", disse, por fim. "E se for real?" O silêncio que se seguiu foi mais cortante que qualquer discussão. O funcionário saiu, mas a tensão ficou. Nos dias seguintes, uma série de pequenos erros começou a ocorrer na produção. Mangueiras trocadas, termômetros quebrados, tanques mal lavados. Pequenas falhas que, juntas, começavam a comprometer a fermentação da safra mais esperada do ano. O empresário, que jamais aceitava falhas, reagiu como sempre, isolou-se em controle total. Suspendeu as visitas externas. Cancelou jantares com investidores. Passou a dormir menos e circular mais pela vinícola, vigiando tudo, anotando cada detalhe. Os empregados andavam tensos. A energia familiar, construída nas últimas semanas, se dissipava como o aroma das uvas fora da estação. O jovem percebeu o clima e sentiu que a culpa recaía sobre ele, mesmo sem provas. Durante um intervalo de trabalho, procurou o empresário perto do antigo casarão de pedra onde ele passava as noites. "Se quiser que eu vá embora, eu entendo." O empresário o encarou por um longo momento. O frio do fim de tarde arrepiava a pele. Havia dor nos olhos do jovem, mas também dignidade. O tipo de dor que não se aprende a fingir. "Eu não quero que você vá", disse, sem rodeios. "Mas há quem queira. E estão dispostos a te fazer parecer culpado." O jovem assentiu. Sua voz saiu baixa, mas firme. "Minha vida inteira foi cheia de perguntas. Nunca entendi de onde vim, porque certas músicas me emocionavam, porque certas comidas me faziam chorar. Eu vim parar aqui por acaso, ou talvez não. Só sei que, pela primeira vez, sinto que estou perto de algo verdadeiro." O empresário respirou fundo. Talvez seja a hora de parar de fingir que não vemos o que está bem diante de nós. No domingo seguinte, a tradicional confraternização da vindima foi mantida, mesmo com a tensão no ar. Era um evento interno, com todos os funcionários e suas famílias. Havia comida caseira, vinho fresco e um pequeno palco improvisado para apresentações. A avó do empresário, com seu vestido escuro e colar de pérolas antigas, pediu ao rapaz que tocasse. Ele hesitou, mas aceitou. Subiu ao palco. Sentou-se no banco. Colocou o acordeão no colo. Antes de tocar, olhou para o empresário, sentado na lateral, com os braços cruzados e o olhar fixo. E então começou. A canção não era qualquer uma. Era aquela. A canção de ninar. Mas não apenas a melodia. Desta vez ele também cantava. Os versos surgiam com timidez,
como se há anos estivessem guardados num canto esquecido da memória. Quando a lua subir no céu da colina, fecha os olhos, meu pequeno, e sonha com a vinha. Os olhos do empresário se encheram. Um nó na garganta. A avó apertou sua mão discretamente. O salão silenciou. Todos sentiam que algo profundo estava acontecendo, mesmo sem entenderem exatamente o que. Quando a última nota soou, não houve aplauso. Apenas um silêncio respeitoso, quase reverente. O empresário levantou-se e, sem dizer nada, caminhou até o palco. Estendeu a mão para o rapaz. Vem comigo. Levarão-no até a antiga biblioteca da casa, onde ele guardava os poucos objetos do filho. Pegou uma caixa de madeira. Abriu. Lá dentro, entre brinquedos, um caderno de desenhos e um pequeno relicário dourado. Isso, sussurrou o jovem, eu conheço. Era seu. Você sempre brincava com ele enquanto eu tocava essa canção. Tinha 2 anos. As lágrimas que escorreram não foram contidas. Nem por ele, nem pelo rapaz. Nem pela avó, que assistia em silêncio do corredor. Naquela noite, o empresário tomou sua decisão. Mandou buscar os resultados dos testes genéticos que pedirá semanas antes, mas não tivera coragem de abrir. Quando os papéis chegaram, ele os deixou sobre a mesa e olhou para o filho. Agora, não mais uma hipótese. Já não preciso disso. E rasgou o envelope sem ler. O rapaz o abraçou. Pela primeira vez em uma década, o silêncio dentro da casa foi substituído pelo som de um coração que, finalmente, voltava a bater por inteiro. A chegada do inverno trouxe um silêncio espesso ao Vale dos Vinhedos. A paisagem antes viva, tingida de verdes e dourados, agora se cobria de cinza e marrom. Os parreirais, em repouso, lembravam esqueletos cobertos de geada. Na vinícola, os tanques fermentavam em silêncio e os trabalhadores, em ritmo mais lento, cuidavam da manutenção e das podas de preparo. Era um tempo de espera. Dentro da casa grande, o clima também havia mudado. O empresário, sempre rígido e contido, agora passava as manhãs ao lado do jovem, que seguia aprendendo sobre os processos mais delicados da vinificação. Não era mais uma observação fria e analítica. Havia troca. Havia ensinamento. E, mais do que tudo, havia escuta. O jovem se mostrava cada vez mais envolvido com a vinícola. Começou a fazer anotações, a sugerir combinações de uvas, propor experimentações discretas. A enóloga recém-contratada, mulher determinada e apaixonada por inovação, viu nele não apenas talento, mas uma sensibilidade rara. Ele enxerga o vinho com emoção, como se fosse uma história, não um produto, comentou ela ao empresário durante uma degustação técnica. Ele apenas assentiu, com um sorriso contido. Talvez porque a história dele esteja começando a ser contada agora. Mas nem tudo era harmonia. A tensão dentro da equipe começava a fermentar de forma invisível. Alguns funcionários ainda não viam com bons olhos o jovem. Comentários surgiam nos corredores, alimentados pelo ciúme e pelo medo de mudanças. O funcionário mais antigo, que já alertara o empresário sobre os riscos de confiar no rapaz, passou a agir pelas sombras. Em uma manhã fria, a enóloga encontrou um dos tanques de fermentação contaminado. O pH estava alterado. A safra experimental, conduzida em parte pelo jovem, poderia estar comprometida. O prejuízo seria simbólico, mas significativo. Isso não foi erro de iniciante. Alguém mexeu aqui com intenção, disse ela ao empresário. A investigação foi silenciosa, mas firme. Câmeras internas mostraram imagens do funcionário antigo manipulando a área à noite. Ao ser confrontado, ele não negou. Fiz o que achei que era certo. Essa vinícola sempre foi construída com suor, com respeito ao passado. Esse menino aparece do nada, e agora vocês jogam tudo isso fora? O empresário não levantou a voz. Apenas respondeu com a frieza que ainda sabia dominar. O passado só tem valor se nos ensina a seguir em frente. A tradição sem alma é só rigidez. Ele tem alma. E é disso que precisamos agora. O funcionário foi afastado. O jovem, ao saber do ocorrido, sentiu-se culpado. Talvez seja melhor eu ir embora, disse, de novo, ao empresário. Ir para onde?
Respondeu ele. Aqui é onde você começou. Aqui é onde está seu lugar, se quiser ficar. O jovem ficou. E continuou aprendendo, apesar dos olhares desconfiados que ainda o perseguiam. Na metade do inverno, um convite inesperado chegou. A Associação de Vitivinicultores da região selecionara a vinícola para representar o Brasil em uma mostra internacional de vinhos experimentais, na Toscana. O projeto inscrito era exatamente a safra conduzida com a ajuda do jovem. A ideia da mistura de castas locais com fermentação em barrica de carvalho brasileiro havia chamado a atenção dos curadores. Era uma honra, e também uma responsabilidade enorme. O empresário, que sempre participava sozinho desses eventos, surpreendeu a todos ao anunciar: quem vai apresentar esse vinho é ele. Apontou para o jovem. Ninguém entende essa safra melhor. Houve silêncio. Depois, um tímido aplauso da equipe. O jovem não escondeu o impacto da decisão. Não sei se estou preparado. Você está. E se não estiver, vai aprender. Eu estarei lá, do seu lado. Preparar-se para a viagem foi um novo desafio. O jovem nunca havia saído do país, sequer do estado. A documentação ainda era um quebra-cabeça, pois parte de sua identidade ainda era construída com base em registros incompletos. Mas a avó, sempre prática, mexeu seus contatos entre políticos e médicos antigos da região. Uma antiga assistente social, que lembrava do menino encontrado anos antes, colaborou com o processo. As peças começavam a se encaixar. E com elas, memórias. Durante uma visita à casa da assistente social, o jovem viu uma fotografia antiga em preto e branco, pendurada em uma moldura simples no corredor. Era de uma confraternização da cidade, 10 anos antes. Entre rostos desconhecidos, um pequeno menino, ele mesmo, mais jovem, com roupas infantis e uma expressão assustada. Eu lembro disso, sussurrou. Essa foi a primeira vez que comi polenta. A mulher confirmou. Você dizia isso mesmo, polenta quente. Era seu prato preferido. Ficou comigo alguns meses, antes de ir morar com o casal que te criou. O empresário, presente na conversa, abaixou a cabeça. Aquilo doía. Pensar que o filho estivera tão perto, em mãos seguras, e mesmo assim nada foi feito. Mas não havia mais espaço para arrependimentos, apenas para ação. A viagem foi marcada para o início da primavera europeia. A ida à Toscana tornou-se mais do que uma missão profissional. Era um rito de passagem. O jovem nunca havia se visto como parte de algo grande. Agora, levava nas mãos o símbolo de uma linhagem, de um território, de uma verdade quase reencontrada. No aeroporto, enquanto esperavam o embarque, o jovem perguntou: por que você me escolheu? O empresário demorou a responder. Porque você me faz lembrar do que é essencial. Não é o vinho, nem os prêmios, nem os lucros. É aquilo que fica depois que tudo isso passa. O jovem sorriu, com os olhos brilhando. Acho que eu queria escutar isso desde sempre, mesmo sem saber. O empresário olhou para ele e, pela primeira vez, colocou a mão sobre seu ombro com carinho genuíno. Agora você sabe. O voo decolou, cortando o céu azul com a promessa de um novo capítulo. Um capítulo onde a dúvida não era mais obstáculo, mas estrada. E onde as raízes, enfim, voltavam a encontrar o solo de origem. A Toscana se abria diante dos olhos do jovem como uma pintura viva. Colinas douradas, ciprestes alinhados como guardiões de pedra, estradas estreitas ladeadas por vinhedos que pareciam conversar com o céu. Era a primeira vez que ele pisava fora do Brasil, e também a primeira vez que sentia, tão nitidamente, o peso de representar algo maior do que si mesmo. O empresário observava o filho com uma mistura de admiração e vigilância silenciosa. No carro que os levava até o vilarejo onde ocorreria a Mostra Internacional de Vinhos, ele percebia os olhos do jovem atentos a cada detalhe. A arquitetura medieval, os cheiros da rua, o sotaque melódico dos italianos. Você está diferente, comentou, quebrando o silêncio. Acho que estou mais inteiro, respondeu o jovem, sem hesitar. A mostra seria realizada em uma vinícola centenária, restaurada especialmente para o evento. Participariam produtores da França, Espanha, África do Sul, Argentina e, pela primeira vez em muitos anos, o Brasil.
A vinícola da família fora convidada não apenas pela qualidade técnica, mas pela ousadia do novo vinho, uma mistura de castas tradicionais brasileiras com métodos ancestrais de fermentação, resultado direto da colaboração entre o jovem e a nova enóloga. Eles foram recebidos com certa surpresa. Muitos dos outros produtores esperavam ver o famoso empresário, já conhecido nos círculos internacionais. Em vez disso, depararam-se com um jovem de olhos intensos e sotaque interiorano, carregando uma história que ninguém ainda conhecia, mas todos pareciam sentir. No primeiro dia, o jovem participou de uma roda de degustação com especialistas. A tensão era visível. A taça tremia em sua mão. O empresário o observava de longe, sem intervir. A enóloga, que viajara com eles como consultora técnica, o incentivou com um sussurro: "Você sabe o que está fazendo. Lembre-se, vinho não se explica, se sente." Ele respirou fundo. Descreveu a bebida com palavras simples: aroma de infância, toque de pedra molhada, memória de terra vermelha. Não usou os termos técnicos que os jurados estavam acostumados a ouvir. Mas houve silêncio após sua fala. E, depois, aplausos discretos. Um dos juízes, francês, anotou algo em seu caderno e comentou com outro em italiano: "Ele fala como se o vinho fosse uma pessoa. Isso não se ensina." Naquela noite, de volta à pousada de pedra onde estavam hospedados, o empresário ofereceu um brinde: "Por você. Por ter encontrado um jeito de transformar o desconhecido em algo tão verdadeiro." O jovem sorriu, ainda tímido diante de tanto. "Eu só fiz o que sentia." Pela primeira vez, tudo parece fazer sentido. Mas nem todos estavam dispostos a aceitá-lo de braços abertos. Durante o jantar de confraternização do evento, um produtor argentino, conhecido por sua arrogância e fama internacional, se aproximou deles com um sorriso forçado. Interessante ver um produtor brasileiro ousando falar de terroir em uma terra como essa, disse, olhando diretamente para o jovem. "Aposto que deve ter um bom marqueteiro por trás." O empresário se levantou lentamente. Sua voz saiu serena, porém firme. "O que ele tem por trás, senhor, é história. História que nenhum rótulo consegue imprimir. E é isso que diferencia um vinho comum de um vinho eterno." O argentino não respondeu. Apenas se afastou. Mais tarde, na varanda da pousada, o jovem refletia em silêncio, observando a lua por entre as videiras italianas. O empresário se aproximou e sentou ao lado. "Por muito tempo eu tive medo", disse o jovem. "Medo de quê?" "De não ser quem esperavam que eu fosse. De ser só um acaso. Um engano. E agora?" Ele sorriu. "Agora eu entendo que às vezes o acaso é só o nome que a vida dá ao destino." A apresentação oficial do vinho aconteceu no último dia da mostra. Era um momento solene. Cada produtor teria 5 minutos para contar a história por trás de sua garrafa. Quando o jovem subiu ao pequeno palco de pedra, segurando o vinho brasileiro, o silêncio foi imediato. Ele não falou sobre uvas, nem sobre técnicas. Começou contando sobre uma melodia. "Quando eu era criança, ouvia uma canção que não sabia de onde vinha. Ela me acompanhou por anos. Era doce, simples, e me fazia sentir seguro. Descobri, anos depois, que era uma canção de ninar composta por meu pai. Eu a lembrava sem lembrar dele. E hoje, estamos aqui, juntos, com este vinho que também é feito de memória, silêncio e reencontro." Ninguém ousou interrompê-lo. "Este vinho não tem só fermentação. Tem perdão. Tem raízes que se perderam e voltaram a brotar. Ele é a história de um reencontro inesperado, mas profundamente desejado." Ao final, foi aplaudido de pé. De volta ao Brasil, semanas depois, os resultados da mostra chegaram. O vinho fora premiado como experiência sensorial do ano, um reconhecimento simbólico, mas poderoso. As encomendas internacionais se multiplicaram, e os convites para o jovem se apresentar como palestrante e músico começaram a surgir. Mas ele recusava a maioria. "Meu lugar é aqui", dizia. "Ainda estou entendendo minhas raízes." A vinícola passou a crescer novamente, mas com um novo espírito. A avó dizia que a propriedade estava respirando como nunca antes. O empresário, por sua vez, voltará a sorrir,
e até a se permitir ausências eventuais. O controle total dera lugar a algo mais flexível, mais humano. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Numa tarde, durante a poda de preparação para o próximo ciclo, o jovem disse algo que ficou no ar como uma promessa: eu não quero apenas trabalhar aqui. Quero construir algo. Com você. Com a família. O empresário o encarou, emocionado. E eu quero te ver fazer isso. No seu tempo. Do seu jeito. Com o retorno ao Brasil e a consagração da vinícola na Mostra Internacional, o clima na propriedade ganhou um novo fôlego. A safra experimental, antes vista com desconfiança, passou a ser celebrada pelos funcionários, distribuidores e até pelos concorrentes locais. Mas, para o jovem e o empresário, o momento de glória era mais íntimo do que público. Tratava-se da consolidação de uma verdade sem provas definitivas, porém sentida até o último fio de alma. Na manhã seguinte ao anúncio da premiação, a avó organizou um café colonial em homenagem ao neto. Chamou a vizinhança antiga, os empregados da casa e até um professor de música que o jovem conhecera na infância. A mesa estava farta de cucas, grostoles, queijos curados e compotas. O cheiro de pão de milho invadia os corredores da casa grande, misturando-se ao aroma leve de vinho novo. Durante o café, a avó, que raramente fazia discursos, ergueu a voz. Muitos aqui viram meu bisneto ainda pequeno, antes de tudo se perder. Hoje, ele voltou. E, mais do que isso, se encontrou. Não preciso de papel para saber quem ele é. O sangue pode provar muita coisa, mas é no gesto, no olhar e no respeito que a gente reconhece a família. Houve aplausos, olhos marejados e uma nova sensação de pertencimento. No entanto, como todo recomeço, aquele também viria acompanhado de desafios. Com o sucesso repentino, a vinícola recebeu uma proposta de compra de uma grande corporação do setor alimentício. O valor era impensável, suficiente para transformar não apenas a vida do empresário, mas de toda a equipe. A proposta incluía manter o nome da marca, preservar parte da produção artesanal e ainda abrir novas linhas industriais para exportação em massa. O empresário, que construíra tudo com base no detalhe, na precisão e na alma do vinho, sentiu-se dividido. Conversou com a enóloga, com a avó e, por fim, com o jovem. É uma oportunidade real. Mas também é um risco. Essa terra ensinou a mim e ao meu pai que pressa e lucro nunca combinam com vinho. O jovem ouviu em silêncio. Depois de alguns minutos, disse: se aceitarmos, será porque escolhemos crescer. Mas se recusarmos, será porque escolhemos manter nossa essência. A pergunta é: o que ainda temos a oferecer sem perder quem somos? O empresário não respondeu, mas sabia que a resposta já estava ali. Enquanto ponderavam sobre a proposta, um novo problema surgiu, desta vez, vindo do cartório regional. O processo de retificação da identidade do jovem encontrara um obstáculo, uma suposta documentação anterior com nomes divergentes, registrada por um casal de outro estado que alegava ter acolhido o garoto por um período antes de ele desaparecer novamente. O cartório, com base no protocolo, exigia uma verificação minuciosa. Isso implicaria audiências, idas ao fórum, exames de vínculo afetivo e, o mais difícil, a possibilidade de que a situação fosse judicializada. A avó, firme como sempre, tomou a frente. Vamos até onde for preciso. A verdade não teme papel. Mas o jovem vacilou. E se eu não for? E se for o contrário? Respondeu o empresário, dessa vez sem hesitar. E se você sempre foi, e agora só precisa provar para o mundo o que aqui já é fato? Ao mesmo tempo, começaram a surgir boatos sobre o antigo funcionário afastado. Ele teria procurado advogados e insinuado que a nova administração da vinícola era manipulada por um infiltrado, que não teria preparo ou legitimidade para assumir cargos estratégicos. A situação gerava desconforto entre os investidores locais, alguns dos quais haviam apoiado a empresa por décadas. O empresário, então, chamou uma assembleia interna. Pela primeira vez, o jovem participou como convidado de honra. Este lugar cresceu com suor e honestidade, disse o empresário diante dos funcionários e conselheiros.
E se hoje brilha, é porque foi capaz de aceitar mudança, de receber de volta quem nunca deveria ter saído. O que construímos não será abalado por vozes amargas. Ao fim da reunião, uma das conselheiras mais antigas se aproximou do jovem, emocionada. Quando você tocou aquela música na mostra, eu senti o mesmo arrepio que sentia quando seu pai falava do filho desaparecido. A música conhece a verdade. A terra, no entanto, também guarda seus próprios silêncios. Durante uma limpeza nos depósitos antigos da vinícola, o jovem encontrou uma caixa de madeira coberta por lona e poeira. Dentro dela, cadernos do empresário, escritos à mão durante os primeiros anos após o desaparecimento do filho. Eram registros íntimos, textos, reflexões, desenhos de parreirais e, entre as páginas, um envelope com fotos nunca vistas. Eram imagens do menino antes de desaparecer, com o cabelo claro, os olhos grandes e aquele mesmo sorriso inclinado. Em uma das fotos, segurava o mesmo relicário dourado que agora repousava no quarto do jovem. Ele levou as fotos até o empresário, em silêncio. Os dois se entreolharam. Não houve necessidade de palavras. Naquela noite, o empresário abriu uma garrafa especial, um vinho guardado há mais de 10 anos. Era da safra que produziu no ano do desaparecimento. Nunca o abrirá. Considerava-o um marco de luto. Mas agora, transformado, era símbolo de outra coisa. Que ele seja a lembrança de onde tudo parou, e também de onde tudo recomeçou. Brindaram em silêncio. O vinho era encorpado, profundo, com um retrogosto terroso e maduro. Como se guardasse não apenas tempo, mas perdão. Nos dias seguintes, o jovem começou a escrever uma carta. Era um gesto pessoal, mas também simbólico. Escreveu ao próprio menino que fora, perdido por tantos anos. Descreveu o cheiro da terra, a música que o reconectou, os olhos da avó, a mão do pai. Pediu desculpas a si mesmo pelas dúvidas que carregou. E prometeu nunca mais fugir de quem era. A carta foi colocada dentro de uma garrafa vazia e enterrada sob a primeira videira da nova plantação, uma área que ele mesmo ajudara a desenhar no mapa da propriedade. Era o gesto final de quem, enfim, sabia que pertencia. A primavera enfim se instalava no Vale dos Vinhedos com a ternura de uma lembrança bem-vinda. As chuvas se tornavam mais espaçadas, os dias mais longos, e os parreirais começavam a brotar em verde vibrante. A propriedade fervilhava de atividade, com preparativos para a nova safra, visitas de especialistas interessados na inovação recente e jornalistas que desejavam contar a história da vinícola que reencontrou suas raízes. O jovem agora participava ativamente da gestão. Dividia com a enóloga a condução das novas linhas experimentais, assumia reuniões com fornecedores e era ouvido com respeito nas decisões. A desconfiança inicial se dissolvia lentamente, não por discursos, mas por trabalho, escuta e presença diária. No entanto, o empresário ainda mantinha cautela. Por mais que confiasse no filho, havia nele o receio de que algo pudesse, mais uma vez, ser tirado dele sem aviso. Um silêncio estranho pairava em seus gestos nos dias seguintes ao recebimento de uma nova intimação judicial. O processo de verificação de identidade exigiria uma audiência presencial com as testemunhas do passado do jovem. O casal que afirmava ter acolhido o menino desejava ser ouvido. Quando o jovem soube, não hesitou. Eu quero ir, não para brigar, nem para provar nada, mas para ouvir. Talvez parte de mim ainda esteja lá, presa num tempo que nem me lembro direito. O empresário hesitou. Seu instinto era proteger, blindar. Mas aquele menino não era mais o mesmo garoto perdido de 10 anos atrás. Era agora um homem, que precisava entender todas as partes de sua história, inclusive as que doíam. A viagem foi marcada para uma cidadezinha no interior de Santa Catarina, onde o casal vivia. A audiência ocorreria no fórum local, de forma informal, com a presença do juiz, do Ministério Público e de um psicólogo forense. Ao chegarem à cidade, o jovem pediu para dar uma volta sozinho. Queria sentir o lugar, ver se algo ressoava. Andou por ruas antigas, passou por uma pracinha com coreto, e ali, por um instante, teve um lapso, a imagem de si mesmo correndo ao redor das árvores, rindo com outras crianças. Mais tarde, na audiência, o casal apareceu. Eram humildes, já idosos, e demonstravam mais emoção do que conflito.
A mulher tremia ao falar. Ele era tão pequeno. Apareceu num dia de chuva, sozinho na estrada. A gente acolheu. Tentamos registrar, mas não conseguimos. Depois, um assistente social levou ele. Nunca mais soubemos de nada. O jovem os ouviu com respeito. Lembro do cheiro da lenha, do pão de milho, da chaleira no fogão. A mulher chorou. Era a nossa casa. O juiz anotou tudo, e a audiência foi encerrada com a recomendação de unificar os registros do passado em um novo documento, reconhecendo o jovem com base na história afetiva, nas provas simbólicas e na decisão conjunta da família atual. Não havia mais dúvida. Ele pertencia àquele lugar, àquela história. Ao voltarem para o vale, foram recebidos com uma surpresa. A avó organizara uma celebração para marcar o início da nova etapa da vinícola. No salão antigo, decorado com fotos históricas da família e aromas de ervas e vinho jovem, funcionários, parceiros e vizinhos se reuniram. Mas não foi apenas uma festa. Foi ali que o empresário, diante de todos, fez o anúncio oficial. Este lugar foi construído com trabalho e paixão. E hoje, com alegria e confiança, anuncio que passo a dividir essa gestão com quem deu novo sentido a tudo isso, meu filho. O jovem ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, subiu ao pequeno palco improvisado, pegou o microfone e disse: "Eu não cresci aqui. Não me formei entre essas paredes. Mas cada passo que dei até voltar me ensinou que não é o tempo que define uma família, mas a vontade de permanecer nela. Hoje eu pertenço. E é com respeito por tudo que foi feito antes que quero seguir adiante." O público aplaudiu de pé. Nos dias seguintes, novas mudanças ocorreram na propriedade. O casarão antigo foi parcialmente reformado, mas mantendo a estrutura original. Um novo espaço foi criado, uma sala de música e memória, onde o jovem podia tocar seu acordeão, agora acompanhado por crianças da comunidade. Criaram uma parceria com uma escola local para ensinar música e viticultura às novas gerações, como forma de devolver à terra tudo o que ela havia oferecido. A enóloga, inspirada pelo exemplo do jovem, decidiu criar um programa de mentorias para jovens produtores iniciantes. A vinícola deixou de ser apenas uma produtora de vinho, virou símbolo de renascimento, de tradição com propósito. Mesmo os antigos funcionários, antes desconfiados, passaram a reconhecer no jovem não um herdeiro, mas um construtor. Ele os escutava, respeitava os saberes antigos e, pouco a pouco, ganhou não só espaço, mas afeto. O empresário, por sua vez, permitiu-se algo que não fazia há muitos anos: descansar. Vez ou outra desaparecia por algumas horas, caminhando pelos vinhedos ou pescando no riacho próximo. Sua postura mudará: menos comando, mais presença. E em um fim de tarde, sentado na varanda, disse ao filho: "Quando você desapareceu, o tempo congelou. Hoje, ele voltou a correr. E, pela primeira vez, sinto que envelhecer é uma bênção." Naquele mesmo fim de tarde, o jovem tocou a antiga canção de ninar no acordeão, desta vez, não para lembrar, mas para agradecer. Porque às vezes, o mais surpreendente não é o reencontro em si, mas o fato de que ele possa ser o início de tudo aquilo que ainda está por vir. As semanas após a celebração do anúncio foram repletas de mudanças visíveis e sutis. A vinícola florescia, mas a verdadeira transformação acontecia nos bastidores, na relação entre o empresário e o jovem, entre a tradição e a inovação. A terra, que antes parecia uma força imutável e distante, agora pulsava com uma energia renovada. Cada videira parecia refletir o amadurecimento e o reencontro que tomavam forma no coração da família. O empresário e o jovem passavam mais tempo juntos, discutindo o futuro e revendo os planos antigos. No entanto, uma sombra do passado ainda se estendia sobre eles. O casal que havia acolhido o jovem por um período antes de seu desaparecimento ainda estava presente nas memórias do garoto e nos registros legais que estavam sendo atualizados. O processo não estava totalmente resolvido, e havia uma inquietação crescente sobre como o mundo exterior veria aquele passado, que parecia distante e, ao mesmo tempo, tão vivo. Foi uma tarde de verão quando a avó chamou o jovem para conversar. O aroma suave de uvas maduras misturava-se ao ar quente enquanto eles caminhavam pelas trilhas de Parreirais. "Eu sei que você tem questões sobre o que aconteceu antes de você desaparecer", disse ela, com uma serenidade que só ela possuía. "Mas há algo que você precisa entender.
A terra guarda mais do que uvas. Ela guarda segredos. E esses segredos, às vezes, são o que nos moldam. Ele a olhou com curiosidade, mas não interrompeu. Quando seu pai e eu viemos para cá, essa terra estava vazia, sem vida. Nenhum dos nossos sonhos estava aqui ainda. Mas, aos poucos, ela nos fez entender que o verdadeiro valor da terra não está na colheita. Está na história que ela conta. Não é só sobre quem a planta. É sobre quem a respeita. E por isso, todos que passaram por aqui, inclusive os que ficaram de fora, são parte de tudo que somos. O jovem refletiu por um momento, tocando a terra com os dedos. Não sei se consigo aceitar tudo o que aconteceu antes. O que me foi tirado. Mas agora vejo que tudo isso fez parte de algo maior. E é isso que me sustenta. Ela sorriu suavemente. Não precisa aceitar tudo, mas precisa entender. O que ficou para trás foi apenas a base para o que está sendo construído agora. E isso, meu querido, é tudo o que importa. Enquanto isso, a vinícola se preparava para sua primeira grande exportação de vinhos premiados. O jovem, agora responsável pela linha experimental, tomou a frente nas negociações com distribuidores internacionais. Mas com o sucesso crescente, novos desafios surgiram. As pressões externas começaram a ser mais intensas. Em uma reunião com investidores, um dos sócios, que até então se mantivera discreto, fez uma proposta inesperada. Está na hora de ampliarmos. Vamos criar novas marcas, aumentar a produção, abrir novos mercados. A demanda está explodindo. Não podemos deixar essa chance escapar. O empresário olhou para o jovem ao seu lado, percebendo que o peso da decisão agora não recaía mais apenas sobre ele. O futuro da vinícola, de fato, estava nas mãos de ambos. Mas a questão de expandir com rapidez ou manter a tradição poderia definir o que aconteceria dali para frente. Eu tenho um plano, disse o jovem, finalmente. Não quero que a vinícola perca sua identidade. Se a gente crescer rápido demais, vamos perder o que realmente importa: a conexão com a terra e com as pessoas que trabalham nela. Acredito em uma expansão orgânica. Sem pressa. Devagar, como a fermentação do vinho. O empresário o encarou com um olhar que misturava orgulho e cautela. Ele sabia que seu filho estava certo, mas também sabia que o mercado não perdoava os hesitantes. Então vamos fazer do nosso jeito, disse ele, com um sorriso nostálgico. Que a vinícola cresça com quem a fez crescer, e não com quem só quer dinheiro. Os investidores, embora relutantes, aceitaram a proposta. No entanto, o verdadeiro teste estava por vir. O jovem recebeu uma carta inesperada. Era um convite para uma feira internacional de vinhos, a mais prestigiada do mundo, onde grandes marcas apresentavam suas inovações e tradições. Mas o evento estava marcado para coincidir com a época de colheita, o que significava que ele teria que deixar a vinícola nos dias mais críticos do ano. O empresário, que até então sempre esteve ao seu lado, sugeriu que ele fosse. Este é o seu momento. Se o mundo quer ouvir o que você tem a dizer, você precisa ir. Eu ficarei aqui, cuidando de tudo. Mas você precisa estar lá. O jovem hesitou. A responsabilidade de representar a vinícola, sua família e suas raízes parecia pesada demais. Mas ele sabia que, ao contrário do passado, ele agora tinha confiança no que estava fazendo. Eu vou. Mas só se for para mostrar o que a gente construiu, e não o que eu sou capaz de vender. O empresário sorriu, sabendo que o garoto já não era mais um garoto. Ele era um homem, e aquele era o seu lugar. A viagem à feira foi um marco. O jovem foi recebido com muito respeito pelos grandes nomes do setor. Mas não era o sucesso imediato que ele buscava, era a conexão com os produtores, o entendimento profundo do que o vinho realmente representava para ele e sua família. A cada conversa, ele sentia que sua verdadeira jornada estava ali, não em vender, mas em construir um legado que refletisse sua história pessoal, suas raízes e seus valores. No retorno, o jovem trouxe mais do que prêmios e reconhecimento. Trouxe uma visão clara de como integrar a inovação à tradição sem perder a essência do que a vinícola representava. Ele sabia que, ao retornar, iria continuar o que começara. Não era sobre alcançar o sucesso de imediato, mas sim sobre plantar algo que duraria.
A vinícola se preparava para a colheita. O sol brilhava com a suavidade de um novo ciclo, e o aroma das uvas maduras preenchia o ar. Naquela tarde, o empresário e o jovem estavam juntos novamente no campo, lado a lado, observando a terra que sempre os uniu. O empresário olhou para o jovem, com os olhos marejados, mas sem arrependimento. Finalmente, ele compreendia. O verdadeiro sucesso não estava no que ele conquistou sozinho, mas no que ele construiu com quem amava. E juntos, eles sabiam que o futuro da vinícola estava garantido. A vinícola estava em plena atividade. O ritmo da colheita estava acelerado, com a expectativa de uma safra de alta qualidade que poderia mudar a trajetória da empresa. O céu, como um espelho do trabalho árduo dos últimos meses, mantinha-se claro, como se estivesse aguardando um grande momento. Mas, entre a produção e o clima de sucesso, um dilema interno crescia dentro do jovem. A Feira Internacional de Vinhos, embora tivesse trazido grandes resultados, também revelou um mercado impiedoso, sedento por inovação rápida e lucros imediatos. Vendo os gigantes do setor ao lado, com seus produtos lançando tendências, ele percebeu algo que o desconcertou. A pressão por resultados rápidos era esmagadora. Não era mais sobre o sabor, a história ou o processo artesanal do vinho. Era sobre números, lucros e fazer-se notar. E agora, ao ver a vinícola crescer e prosperar, ele começava a questionar: será que eles estavam indo na direção certa? Ao lado do empresário, os planos de expansão estavam sendo feitos para aumentar a produção e abrir novos mercados. Mas algo dentro dele resistia. Os dois haviam decidido que o crescimento seria gradual, mas ao ver o potencial da vinícola sendo reconhecido em escala internacional, o jovem sentia que a pressão para expandir mais rapidamente começava a pesar. Numa tarde abafada de verão, com o vento quente fazendo as folhas das árvores balançarem suavemente, o jovem procurou o empresário. "Pai, precisamos conversar", disse ele, com o rosto mais sério do que o habitual. O empresário, com o olhar cansado da rotina da colheita, levantou os olhos das planilhas e olhou o filho com um sorriso cansado. "Claro, meu filho. O que aconteceu? Eu tenho sentido uma pressão muito grande para ampliar a vinícola mais rápido, mas não sei se é o que realmente precisamos. A feira me mostrou o quanto o mercado está querendo que a gente se ajuste às tendências. Mas isso pode significar perder o que somos. Eu estou ficando com medo de não conseguirmos equilibrar tudo isso." O empresário permaneceu em silêncio por um momento. Ele sabia do que o filho estava falando. A pressão para expandir vinha não apenas do mercado, mas também de investidores, e estava se tornando quase impossível ignorar. "Você tem razão", respondeu ele com uma serenidade inesperada. "Não podemos perder nossa essência por conta de números. Mas também não podemos fechar os olhos para o futuro. O mundo está mudando, e nós precisamos estar prontos para crescer de forma inteligente." O jovem suspirou, sentindo o peso das palavras do pai. Ele já não queria apenas ser o herdeiro que seguia as ordens. Queria decidir. Queria garantir que sua voz fosse ouvida. "Eu sei que precisamos crescer. Mas eu não quero fazer isso às custas do que fizemos aqui, às custas do que nos faz únicos. Não quero ser só mais um nome no mercado, quero que o nome da nossa vinícola signifique algo, algo que não se perca com a expansão." O empresário olhou para o filho, agora mais maduro, com os olhos de quem sabia que a decisão estava em suas mãos. Ele havia sempre sido o líder, o protetor, o comandante da história da família, mas agora ele se via diante de um novo cenário, e ele não sabia se estava pronto para isso. "Eu também não sei qual é a resposta certa", disse ele, finalmente. "Mas o que eu sei é que você tem algo que eu não tinha quando comecei. Você tem uma visão. E, mais importante, você tem coragem de defendê-la. Talvez seja a hora de deixar você liderar mais do que eu fiz até agora." Naquela noite, após o jantar, o jovem e o empresário se reuniram com a equipe principal. Era a hora de tomar uma decisão crucial. A sala estava iluminada por luzes suaves, e o ambiente, que antes transbordava de confiança e entusiasmo, agora parecia um pouco tenso. O desafio que se colocava diante deles não era mais apenas sobre vinhos, mas sobre identidade, legado e visão. O jovem começou a reunião, sua voz firme, mas com um toque de apreensão. "Nós chegamos até aqui porque respeitamos nossa terra e nossa história. Não podemos perder o que nos torna especiais. E, por isso,
propomos uma abordagem mais cuidadosa para o futuro. Queremos continuar crescendo, mas de forma sustentável, preservando nossos valores e respeitando nosso processo. O empresário, que sempre tivera o papel de decisor, agora estava ao lado do filho, o apoiando sem dizer uma palavra. A equipe o observava atentamente. Alguns estavam hesitantes. A ideia de continuar com a expansão lenta e gradual parecia mais arriscada do que a opção de expandir rapidamente. Estamos propondo que, em vez de aumentar nossa produção, foquemos em um número limitado de linhas premium, fazendo de cada uma delas um verdadeiro símbolo de nosso compromisso com a qualidade, continuou o jovem. Para nós, cada garrafa deve contar uma história. Não queremos ser apenas mais um nome no mercado, queremos ser referência. Havia um murmúrio na sala. O desafio de manter a qualidade com uma produção crescente parecia difícil de equilibrar. O enólogo-chefe, que sempre fora leal à família, foi o primeiro a apoiar. Eu concordo. A qualidade sempre foi a nossa maior força. Aumentar a produção sem o devido cuidado pode diluir o que temos de mais precioso. A equipe seguiu debatendo, mas, aos poucos, todos começaram a perceber que, mesmo com os riscos envolvidos, a visão do jovem fazia sentido. Ele não estava propondo uma ideia sem fundamento, mas uma estratégia sólida que poderia colocar a vinícola em um novo patamar sem perder sua alma. Na manhã seguinte, o empresário chamou o filho para um passeio pelos vinhedos. O sol estava brilhando com força, e as videiras, carregadas de frutos maduros, pareciam refletir a promessa de um futuro promissor. Eu não sei se você percebeu, mas quando você falou ontem, você não só fez uma proposta de negócios, disse o empresário, com um sorriso calmo. Você nos mostrou quem você é. E é isso que eu queria ver, não alguém que herdou um nome, mas alguém que está disposto a dar o seu próprio nome a este lugar. O jovem, tocado pela confiança do pai, sentiu que, finalmente, a jornada deles tinha encontrado um ponto de equilíbrio. O que havia começado com o reencontro de um filho perdido agora se tornava um verdadeiro renascimento para a vinícola e para a família. A vinícola estava em plena expansão. O jovem e o empresário haviam encontrado o equilíbrio perfeito entre tradição e inovação, e o mundo agora reconhecia a vinícola como uma das mais promissoras do setor. No entanto, a verdadeira transformação que ocorrerá ali não era sobre o sucesso comercial, mas sobre os laços familiares que finalmente haviam se fortalecido e amadurecido. O mês de setembro trouxe uma leveza ao ar. O sol se punha atrás das montanhas e o céu refletia o tom dourado da estação, que era sinônimo de novos ciclos. Era a época da colheita, o momento de celebrar o que a terra havia dado. Mas aquele ano, para o jovem e o empresário, significava muito mais. Era o primeiro ano completo que passavam juntos, não apenas como pai e filho, mas como parceiros naquilo que mais amavam, a vinícola. O empresário, observando o filho no meio dos vinhedos, trabalhando com a mesma dedicação que ele tinha há anos, sentiu um sentimento de orgulho e gratidão inundar seu coração. Ele sabia que não havia sido fácil. O recomeço de sua história, com tantas dúvidas e desafios, finalmente estava dando frutos. Naquela tarde, o jovem se aproximou de seu pai com um sorriso sincero, mas também com um olhar de preocupação. Ele sabia que, embora tivessem conseguido equilibrar a vinícola, ainda havia muito a ser feito. O sucesso não vinha apenas com a produção, mas com o reconhecimento de sua verdadeira essência. Pai, eu sei que estamos indo bem. Eu vejo o impacto que tivemos no mercado, e sei que fizemos a coisa certa ao manter a qualidade. Mas tenho medo de que, com o tempo, o mundo mude de novo. O que aconteceria se, de repente, isso tudo não fosse mais o suficiente? O empresário parou por um momento, olhando para o filho, antes de colocar a mão no seu ombro. Filho, eu entendo o que você está dizendo. Sei que o mundo está sempre em movimento, mas há uma coisa que nunca vai mudar: a nossa história. E ela está impressa não apenas nos rótulos dos nossos vinhos, mas no que construímos juntos aqui. Ninguém pode tirar o que vivemos, ninguém pode apagar o que fazemos com a terra. E mais importante, ninguém pode negar que você e eu, juntos, estamos deixando algo que vai perdurar. O jovem, tocado por essas palavras, sentiu a pressão aliviar um pouco. O sucesso da vinícola, como seu pai bem dissera, não dependia apenas dos números. Dependia daquilo que eles haviam cultivado, fisicamente e emocionalmente, ao longo de uma jornada marcada pela confiança, pelo amor à terra e, acima de tudo,
pelo reencontro entre pai e filho. A celebração da colheita daquele ano foi mais do que uma simples festa. Era o simbolismo de um ciclo completado, de uma história renovada. Familiares, amigos, trabalhadores e membros da comunidade se reuniram na grande casa da vinícola para compartilhar os frutos do trabalho árduo e das vitórias conquistadas. Todos estavam ali não apenas para brindar o vinho, mas para celebrar um novo capítulo na história da família. O empresário e o jovem ficaram em pé, olhando para todos os rostos que sorriam ao redor deles. Era impossível não notar a conexão especial entre pai e filho. Quando o empresário ergueu sua taça para fazer um brinde, ele não falou sobre os números ou os prêmios que a vinícola havia conquistado. Ele falou do que realmente importava: a família, o legado e a conexão com a terra. A colheita deste ano não é só sobre vinho. É sobre quem somos e quem escolhemos ser. E por isso, levantamos nossas taças, não apenas por nossa vinícola, mas pelo que ela representa: união, história e o futuro. Eu brindo ao nosso legado, disse o empresário, com os olhos brilhando de emoção. O jovem, ao seu lado, olhou para ele com uma gratidão silenciosa. Ele agora sabia que sua jornada não tinha sido apenas sobre encontrar o caminho para o sucesso profissional. Era sobre encontrar o caminho de volta para o coração da família. Ele sabia que o que haviam conquistado juntos não poderia ser medido em dinheiro ou reconhecimento, mas no vínculo inquebrável que haviam formado. Naquela noite, após todos os convidados se despedirem e o som da música ter se apagado, o jovem caminhou até a margem do campo de vinhedos. O céu, agora cheio de estrelas, refletia a quietude de um momento que parecia perfeito. O empresário apareceu ao seu lado, silencioso, mas com um sorriso no rosto. Eu sempre pensei que meu maior legado seria a vinícola, disse o empresário, olhando para os vinhedos ao redor. Mas hoje eu entendo que o verdadeiro legado que posso deixar é o amor que passamos um ao outro. É a história que criamos juntos. Não é sobre o que temos, é sobre o que somos. O jovem sorriu e, pela primeira vez, sentiu que, mais do que qualquer sucesso, mais do que qualquer prêmio, a verdadeira vitória estava ali, ao lado de seu pai, com a terra que os unia e com a certeza de que haviam encontrado seu caminho, juntos. Não poderia ter pedido por nada melhor. Estamos apenas começando, pai, disse ele, com confiança no olhar. Os dois ficaram em silêncio, observando as estrelas e a vinícola à distância. Ali, no campo de videiras que sempre os conectou, eles entenderam que o que haviam criado era algo que transcenderia gerações. A vinícola não era apenas um negócio. Era o coração de sua história. E esse legado, eles sabiam, estava agora seguro para o futuro. E enquanto o vento suave passava por entre as folhas das uvas, parecia que, pela primeira vez, o ciclo estava completo. A terra, a família, o amor e o trabalho. Tudo havia se unido em um único e eterno legado. Fim. Se você chegou até o final, comente, companheiro, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.